E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, nós estamos nesse capítulo fantástico, que é o 23, que ele fala do animismo. E vamos entrar hoje no subtema Desobsessão e Animismo. E ele nos diz assim: nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em semelhantes provações, de vez que são em si próprias espíritos sofredores ou conturbados, quanto quaisquer outros que se manifestem exigindo esclarecimento e socorro. Então o médium, ele não é um super-herói, ele é um espírito que está caminhando, que está elaborando o seu processo evolutivo, né? E em função disso, não há nenhum problema que ele seja tratado. É interessante que a gente tem visto assim médicos, terapeutas, nesse período de pandemia, porque passamos falando assim: se cuide para cuidar. É necessário que você primeiro se cuide para depois cuidar do outro, né? E o médium socorrista, porque a tarefa da desobsessão é uma tarefa socorrista, uma tarefa relevante nesse aspecto de socorro, de atendimento, né? E de entendimento da dor alheia, é alguém que pode trazer suas dores, pode trazer suas dificuldades. É uma alma em luta, não é uma alma redimida. Então, ele coloca aqui, né? As criaturas, aquela personalidade, ela está provisoriamente estacionada em provações. É um espírito sofredor, ou muitas vezes é uma criatura, uma mente conturbada, quanto outro qualquer, né? E aí exige o quê? Esclarecimento e socorro. Eu sempre ouvi na minha casa isso, né? Na minha família, essa questão. Aí você atende aos de fora, não atende aos de dentro? Eu ouvi muito isso. Muitas vezes até sob uma forma de cobrança, né? Você visita lá o velhinho no asilo e o seu idoso que está dentro de casa. Então a gente sempre ouviu isso, e isso foi uma forma interessante, né, da gente sempre buscar o equilíbrio e até os companheiros entenderem, porque muitas vezes a gente fala não a determinadas atividades, né? Porque também nós somos pessoas que vamos começando a sofrer limitações. As limitações da idade, as limitações, graças a Deus a saúde física até agora está caminhando. Mas naturalmente a gente sofre limitações, né? E aí o que a gente tem que fazer? Se cuidar para poder cuidar. Então, muitas vezes, nós perdemos grandes oportunidades e grandes trabalhadores em potenciais, porque a gente não quer preparar, a gente quer encontrar o colaborador pronto. E no futuro, né, ele vai fornecer o seu melhor, mas em primeiro momento é necessário esse cuidado com o médium. Então esse atendimento às suas dores, aos seus sofrimentos e às suas conturbações é algo que André Luiz fala que é natural e que a vivência cristã vai nos mostrar como natural. E aí ele coloca, continua nos falando, o amparo espontâneo e o auxílio genuinamente fraterno lhes reajustarão as ondas mentais, concurso que se estenderá inevitável aos companheiros do pretérito que lhes assediam o pensamento, operando reconstituição de caminhos retos para os sensitivos corporificados na terra, tão importantes e tão nobres em sua estrutura quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem traçar para os amigos desencarnados menos felizes. Então, ele vai falando do amparo
e o auxílio genuinamente espontâneo. E aí, gente, é impossível auxiliar se a gente fica no campo da crítica, no campo da exclusão. Auxiliar é incluir o outro no processo, é ajudar o outro dentro desse processo. Isso é auxiliar. Então, esse auxílio que nós necessitamos dar ao companheiro, né? Esse amparo, esse auxílio genuíno, genuíno mesmo, sem a ironia, me perdoem os companheiros, os irmãos, que muitas vezes é dado esse médium, até considerado como alguém desequilibrado. E aí eu gostaria de saber, né, quantos espíritos conseguem vencer o sofrimento e vencer a conturbação no autêntico equilíbrio. Então é um momento de crise, é um momento de dificuldade. E é esse auxílio que vai reajustar as ondas mentais desse médium, esse auxílio. Então esse reajuste da onda mental, meus queridos, que eu costumo falar assim, é aquele travesseirinho na hora da dor, né? A dor está ali e muitas vezes ela vai até permanecer. Mas aí chega alguém com um travesseirinho, chega alguém com uma coberta, chega alguém com alguma coisa, com auxílio, que na verdade é um carinho. Vamos ver se a dor não melhora. Eu estou falando da dor física, mas a gente pode usar essa metáfora para as dores morais. Quantas vezes, meus amigos, isso até nos envergonha, que a gente, assim, eu fico constrangida, que a gente dá um minutinho do nosso tempo, às vezes a pessoa liga e fala assim, olha, eu sei que você é muito ocupada, tudo isso, né? Mas eu precisava muito falar com você, é uma questão, se você tiver tempo. E aí você coloca ali na sua agenda e você abre um tempo para conversar com aquela pessoa, mesmo sendo um tempo restrito, gente. Mas o fato da pessoa se sentir ouvida, de você dar um pedacinho do seu coração, de uma palavra fraterna, meu Deus do céu. Quando eu falo sinto envergonhada, é que às vezes a pessoa agradece tanto. E às vezes a pessoa cita tanto aquilo depois para você, olha, você me ajudou num momento assim. E, na verdade foi tão pouco, mas foi tão pouco mesmo, meus amigos. Mas aquilo valeu. Aquilo foi um ponto de amparo, um ponto de conforto, é a tal almofadinha no momento da dor, né? Então isso vai fazendo com que a criatura se sinta estimulada, para quê? Para reajustar as ondas mentais. Para reajustar as ondas mentais, né? E aí, observa, quando a criatura se reajusta, automaticamente o seu entorno vai se reajustar também. Imaginemos eu numa grande conturbação. E aí vamos colocar uma imagem da conturbação, aí eu derramo coisas, eu desestabilizo a minha vida financeira. Quantas vezes, né, a criatura num estado desse, ela começa a ter gastos desnecessários, gastos descontrolados mesmo, e aí é a vida dela e a vida da família toda num turbilhão. Mas aí daqui a pouco chega alguém que vai dar uma pausa nessa questão. Alguém ou algum fato, alguma circunstância que vai paralisar essa questão de desmando, essa questão de desconforto, essa questão de desequilíbrio. E aí a pessoa respira, só respira. E no que ela vai respirando, ela vai se ajustando, ela vai se acalmando, ela vai tendo uma orientação para ver aquilo que ela fez, que era desnecessário, que era desequilíbrio. E daqui a pouco, as coisas em si vão ficando melhor. As coisas ficando melhor em si mesmo, o seu entorno também irá melhorar. Interessante. O seu entorno irá melhorar. E aqui quem é o entorno? Aqueles espíritos que estão assediando o seu pensamento. Lembrando bem que Kardec, quando ele fala do desenvolvimento da mediunidade, ele diz que os primeiros espíritos que se apresentam são aqueles espíritos comuns, muitas vezes até obsessores. Então a criatura pode começar
a sua tarefa é mediúnica dentro de um processo obsessivo de conturbação. E a obsessão vai estar ligada a quê? Aquilo que eu sintonizo. Então, muitas vezes, o médium nem sintoniza com o mal, mas também não sintoniza com o bem, é uma posição de neutralidade. Muitas vezes ele se paralisa nas questões da vida material. E aí começa, né, a estimular no médium a sua pior parte. É isso aí. E aí ele começa a ter grandes sofrimentos, grandes voltas ao passado, é atormentado, isso vamos prestar muita atenção, através de sonhos repetitivos, recorrentes, ideias recorrentes, comportamentos recorrentes. Tudo isso, né, dando essa abertura para que no momento da tarefa mediúnica, vem tudo isso à tona, graças ao magnetismo do ambiente. E aí alguém fala assim, puxa, mas o médium é sempre isso, é da cabeça dele, tudo bem, é da cabeça dele, é da vida dele. Mas a caridade, ela tem que ser uma beneficência exclusiva, vamos colocar em termos, esse texto do Evangelho. Não, ele também necessita ser socorrido. E aí o seu entorno há de ser sensibilizado. É essa sensibilização que vai dando ao médium o equilíbrio, o prumo, para ele para frente. Então, esses espíritos que estão assediando o pensamento vai ser estendido, vão ser socorridos também, e aí vai haver o que ele está colocando aqui, operando a reconstituição de caminhos retos para os sensitivos corporificados na Terra. Olha só. Essa reconstituição de caminhos retos é o grande objetivo da tarefa mediúnica em nossa vida, na vida da maioria de nós, que não somos missionários da mediunidade, somos trabalhadores. E o trabalho é essa forma de enobrecimento, essa forma de progresso intelectual e progresso moral. Então a mediunidade é essa ferramenta que vai nos dar esse progresso. E aí a gente começa a perguntar, como se opera essa reconstituição dos caminhos retos? Que caminhos retos são esses? Bem, meus queridos, o nosso padrão é Jesus. O nosso guia e modelo é Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a questão do ponto de vista. O grande ponto do trabalho mediúnico, né, a grande modificação, o grande ganho, é quando a gente sai do ponto de vista totalmente materialista, para o ponto de vista espiritual. Esse é o grande ganho que chega para todos nós. A mudança do ponto de vista. E isso vai fazer com que nós passemos a nos ver como espíritos imortais. Aqueles espíritos, aqueles dramas que passam pela mesa mediúnica foram ou serão o nosso se nós não reconstituirmos os caminhos retos da nossa vida. Se a gente continuar na mesma faixa de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, a gente vê ali claramente, olha o que está reservado para mim no futuro. E o normal, dentro da lei de Deus, né, é que todos nós queiramos ou aspiremos um futuro risonho, um futuro feliz, um futuro com mais leveza. Então, olha o grande aprendizado que através da mediunidade nós podemos ter. Se nós, enquanto médios, ou enquanto diretores de trabalho mediúnico, ou enquanto participantes das tarefas mediúnicas da Casa Espírita, tivermos esse olhar de misericórdia com esse médium iniciante. Às vezes até esquecidos, como é que nós entramos na Casa Espírita? Como é que nós entramos na Casa Espírita? Como é que nós fomos acolhidos? Será que a gente tem a visão desse fato?
E é por isso que estamos estudando, meus amigos, nessa obra Mecanismo da Mediunidade, o capítulo 23, intitulado Animismo, no subtema Desobsessão e Animismo. Desobsessão e animismo. Então, na verdade, esse processo, André Luiz encara a manifestação anímica como não como mistificação, mas o próprio espírito do médium se comunicando, e aqui nesse caso, solicitando socorro, solicitando amparo, para que ele consiga reconstituir seus próprios caminhos dentro dos padrões do Evangelho de Jesus, dentro dessa ética espírita, dentro, né, dessa moral alicerçada nas leis de Deus. E a partir daí, o seu entorno vai mudando, ele vai mudando. E ele vai, né, ser aquele trabalhador tão importante, tão nobre, quanto aqueles que os doutrinadores encarnados se propõem traçar para os amigos desencarnados menos felizes. Então a doutrinação é a mesma. E quantas vezes, meus amigos, até nós, alguns de nós, que já conseguimos trabalhar mediunicamente, interpretando o pensamento de outros espíritos, e aí, quando estamos naquele processo da consciência, a gente vê que aquela fala que foi trazida para o desencarnado cabe direitinho para cada um de nós. E a gente fala assim, olha, direitinho para mim, né? Que beleza esse tipo de fala, esse tipo de esclarecimento. Olha, tá até servindo. E às vezes não é na totalidade, mas é uma frase, um exemplo, uma visão que o doutrinador trouxe que cabe certinho para aquela dúvida, para aquela questão nossa embaraçada, o nosso sentimento, para aquela nossa atitude equivocada em que cabe direitinho. Por quê, gente? A misericórdia de Deus é farta. Então não falta amparo, não falta auxílio para aquela alma que quer crescer, para aquela alma que quer se iluminar, para aquela alma que está atenta ao seu desenvolvimento moral. E continua André Luiz dizendo assim, aliás, é preciso destacar que o esforço da escola, seja ela o recinto consagrado à instrução primária ou a instituto corretivo, funciona como recurso renovador da mente, equilibrando-lhe as oscilações para níveis superiores. E eu achei belíssima aqui a comparação que André Luiz estabelece entre a escola, o esforço da escola e o nosso esforço, né? Dentro da mediunidade. Então, se a escola é um recurso renovador da mente, e na escola, né, o normal é que o aluno interessado queira fazer tudo certinho, olha os caminhos retos, queira aprender sempre, para cada momento ele está num patamar melhor, para cada momento ele está mais evoluído, na mediunidade também. Por isso é que, às vezes, essa colocação assim muito fechada do médium pronto fica um tanto, vamos dizer assim, dificultada, né? Porque, na verdade, o médium vai se fazendo a cada momento. O aprendizado vai se dando a cada momento, né? E ele vai conseguindo evoluir a cada momento, né, gente? Então, mas para isso é o esforço. E o esforço não é só do aprendiz. A escola não se caracteriza só pelo esforço do aluno. É o esforço do professor e é o esforço da instituição, que há de traçar um programa adequado, um programa que atenda às necessidades do aluno. Então, assim também em mediunidade. Estudos, programas, amparos, auxílios haverão sempre de ser tratados para que a correção ocorra,
mas a correção ocorra visando sempre a elevação, por isso é correção, não a depreciação do trabalhador. Isso é uma grande diferença. E André Luiz encerra esse subtema de desobsessão e animismo assim: não há novidade alguma no impositivo da acolhida magnânima aos obsessos dessa natureza, hipnotizados por forças que os comandam espiritualmente à distância. Então aqui ele vai falando desse médium, né, que na verdade se comunica na reunião mediúnica, quer dizer, ele mesmo, o próprio espírito do médium, se comunica na reunião mediúnica como na verdade, um obsidiado, né? Na verdade, uma auto-obsessão, mas que tem um comando hipnótico, um comando magnético à distância. Então, por isso, o médium vidente que estará na reunião, ele fala assim: eu não vejo ninguém, só estou vendo mesmo o próprio médium se comunicando. Mas por que ele só está vendo o próprio médium se comunicando? Porque, na verdade, ele mesmo, né? Ele está sendo teleguiado à distância. E aí, a visão, muitas vezes, se circunscreve, a visão mediúnica, a evidência mediúnica, ao que está ali, até protegendo bem o médium, né? Porque se nós conseguíssemos, se o médium vidente, no caso, conseguisse ver tudo, ele se desequilibraria. E a capacidade de concentração não vai a tanto. Então, está ali à distância. Hoje é fácil entender quando ele sabe do chip, né? O chip está colocado ali no aparelho, né? E ele vai reproduzir exatamente aquilo que está ocorrendo, né? Aquela forma mental. Me lembro até, certa feita, o altivo, num trabalho de passe, no salão, ele estava dando passe, e aí, de repente, ele sentiu como se fosse um escorpião prender na mão dele. E ele até afastou o escorpião, né? Tudo isso. Quando acabou a sessão, aquela pessoa veio falar com ele, aquela senhora veio falar com ele. E ela falou assim: pois falaram para eu vir conversar aqui com o senhor, com o doutor Herman e tudo, mas assim, nem precisa mais. Ela disse: por quê? Porque eu sofro de uma dor de cabeça que parece uma coisa, assim, agarrando, apertando a minha cabeça. Mas aí, eu até vi, né? Foi o senhor que veio perto de mim para dar o passe e tudo, e na hora que o senhor deu o passe, é como se aquela coisa saísse e acabasse. Olha a comprovação da mediunidade. Então, na verdade, não era um espírito que estava obsidiando, mas um espírito criou aquela forma como um escorpião, né? E mentalizou aquela forma, pressionando, comprimindo os nervos, o sistema nervoso, uma área lá do cérebro daquela companheira. E aí o efeito estava ali, né? Aquela pessoa sentir dor, não conseguir se concentrar, não conseguir trabalhar, não conseguir dormir direito e causando um grande transtorno na vida da irmã. Ou quem olhasse para ela não veria um espírito. E poderia até achar, né, que era dengo, era isso, era aquilo. Mas, na verdade, era um processo obsessivo sendo realizado à distância. E que naquela hora, a casa espírita, através da palestra, que é uma função de renovação mental, né? Através do trabalho do passe que foi dado, e foi até bonito para todos nós, né? Que o altivo, ele dava passe como todos nós, não tem essa questão de ser presidente, ou ser médio, ser aquilo, dava passe. Ficou como uma grande aprendizado para todos nós do grupo, né? Quanto a essa obsessão que ocorre à distância, né? De espíritos altamente técnicos, altamente, vamos dizer assim, preparados, né, dentro do conhecimento intelectual, e que conseguem esse tipo de atuação, produzindo o resultado que eles querem. Então, que a gente, assim, pense muito nesses processos, né, procure entender bem o processo antes de criticar. Vamos estudar, vamos orar, vamos acolher, vamos amar, porque na verdade o melhor remédio ainda é o acolhimento e a compreensão da dor do nosso próximo.
muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.